vou pedir um favor para a Andressa soletrar o nome dela aí para nós. Severino, vai entrar no ar, Severino. Já está ao vivo. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais um debate aqui do ciclo A Indústria Nacional em Cheque, promovido pela FIT Metal como parte da programação do nosso terceiro congresso. O tema que nós vamos abordar hoje é Lava Jato e Indústria Nacional, da entrega da Petrobras ao desmonte do setor naval. Para debater esse tema hoje, nós temos aqui conosco o ex-deputado federal Davidson Magalhães, que é o atual secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, e o cientista social Fausto Augusto Júnior, que é o diretor técnico do DIEESE. O DIEESE, por sinal, é parceiro desse ciclo, participou de todos os debates. Para fazer aqui uma saudação ao debate, nós convidamos o presidente da FIT Metal, Marcelino da Rocha. Boa tarde, Marcelino, bem-vindo. Boa tarde, André. Queria cumprimentar e agradecer a presença aí do Divanildo Pereira, vice-presidente da Federação Sindical Mundial. Se propõe aí a nos ajudar nessa demanda hércula, que é o debate sobre as consequências da destruição na Petrobras. Agradecer o Davidson. Inclusive, o Davidson teve a oportunidade de convidar a FIT Metal para fazer uma intervenção no Parlamento Brasileiro sobre a questão da desindustrialização, né? Então, nós tivemos essa oportunidade graças a parlamentares do naipe dele, que vai ficando cada vez mais reduzido lá naquele Parlamento Brasileiro. Obrigado, Davis. Uma saudação aí ao companheiro Jesus. Tem que aparecer aqui para o lado das Minas Gerais, tomar uma cachaça com torresmo. O Severino, um grande abraço. O Fausto, representando aqui o DIEESE, como bem disse o André, o DIEESE é um parceiro permanente da FIT Metal nesse debate. Um abraço ao comandante Wallace Paz, nosso secretário-geral, e o Aurino, presidente da FETIM. Agradecer mais uma vez a Andressa aí na colaboração aí com a nossa comunicação e dizer da satisfação, né, de antecedendo esse terceiro congresso da FIT Metal, a gente propiciar uma discussão tão importante. E eu vou correr o risco aqui de falar bobagem, mas direi, a FIT Metal tem sido uma das poucas correntes no movimento sindical brasileiro que, desde o seu nascimento, em 1º de junho de 2010, lá no Pacaembu, depois daquela conclate, que vem insistindo nesse tema e na necessidade de um debate mais profundo na sociedade, na academia, com personalidades, no parlamento brasileiro, sobre esse processo que o nosso país vivencia hoje. O pior nível de desindustrialização do Brasil dos últimos 73 anos, né? A indústria que já teve uma importância fundamental na economia e que todos os países desenvolvidos crescem ou enfrentam melhores as dificuldades econômicas a partir de uma indústria, a partir da intervenção do Estado, né, no processo de industrialização. Então, nós fizemos, no 10º aniversário da FIT Metal, o ano passado, vários debates. Nós contamos com algumas personalidades estudiosas do tema, Ricardo Antunes, Márcio Postman, algumas contribuições de Renato Rabelo, de Paulo Paim, né, de Marilane Teixeira, também, e, junto com outros, né, e Altamiro Borges, Augusto Vasconcelos, nos brindou também no ciclo de debates, assim como Nivaldo Santana e o Adilson Araújo. E nós vamos insistir nisso. O terceiro congresso a plenária, né, que substitui o terceiro congresso da FIT Metal, porque o congresso será realizado no início do ano que vem,
mas nessa plenária nacional do próximo dia 22, que inclusive queria estender o convite a todos que participam desse ciclo de debate através das páginas parceiras, né, para que a gente possa aprofundar o assunto e mostrar a importância da indústria, né? Só para rememorar aqui, de 58 fábricas automobilísticas no Brasil, instaladas no Brasil, hoje 29 fábricas estão paralisadas, né? Estão paralisadas fruto do colapso econômico, consequência desse desgoverno desde Temer e continuado com o Bolsonaro, consequência da falta de componentes também, muita dificuldade de reposição de peças no setor automobilístico, e, naturalmente, a pandemia. Eu coloquei a pandemia aqui em último plano, mas ela deveria ser a primeira se o nosso governo tivesse tomado as atitudes plausíveis para a gente não chegar a quase 440 mil mortos, né, da Covid. Entre 2015 também, fruto do golpe e do Temer e do Bolsonaro, até 2020, 36.600 unidades Fabris foram fechadas no Brasil, né? Uma média de 17 mil empresas fechadas por dia, né? E aí a gente sabe que quando a economia, quando o produto interno bruto cresce 1 ponto percentual, no ano seguinte são mais de 1.200 unidades Fabris que abrem, né? E, por nosso azar, o nosso crescimento, o ano passado, foi o crescimento de rabo de cavalo de menos 4,1, né, no produto interno bruto brasileiro. Então, eu quero aqui, em nome da direção da FIT Metal, agradecer ao Divanilton mais uma vez, agradecer ao Davidson, agradecer ao Fausto, o GES tem sido parceiro, e a participação dos companheiros aí, Jesus e Severino, né, nesse debate de hoje, e que nós queremos, ao final desse ciclo, produzir um documento. Espero que até o Congresso, no início do ano que vem, a gente conclua um documento capaz de mover montanhas para que o nosso país seja um país com um Plano Nacional de Desenvolvimento, naturalmente buscando derrotar em 2022 esse governo que não serve à sociedade brasileira, né? O presidente da República que vai para as redes sociais falar que é imorrível, imbrochável e outros adjetivos aí, mas esse que é o tipo do nosso representante de um país tão poderoso como o Brasil frente ao mundo. Então, é desejar bom debate a todos e que as nossas páginas possam também nos brindar, né, com o debate, com a polêmica e com a construção desse nosso objetivo, debater a indústria brasileira. Grande abraço a todos aí. Obrigado, André. Valeu, Marcelino, que já antecipou aqui que são mais de 40 páginas que transmitem esse debate, páginas de entidades sindicais, veículos progressistas, entidades parceiras. Agradecemos a todas por retransmitir esse debate. E para iniciar aqui a discussão, passamos aqui vou chamar aqui o Davidson Magalhães, ex-deputado federal, secretário estadual na Bahia, no governo Rui Costa, lá na Bahia. A nossa proposta aqui, Davidson, é que você tenha 20 minutos para fazer uma exposição. Quando forem 15, eu te aviso para você se organizar aí. Tudo bem? Tudo bem, Sintra. Maravilha. Obrigado e bem-vindo. Pode começar? Beleza. Boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando de um debate com a FIT Metal, né? Parabenizar aí também o Fausto, do Diese, o Jesus, que está aqui, a Flora e o Divanilton, que estão juntos conosco nessa mesa, a Andressa também, que está aqui acompanhando, e a você, Sintra, que está coordenando os debates.
quero dizer da minha satisfação de estar participando aqui, além de ter sido deputado federal, eu também sou economista, então acompanho esse assunto de perto, né? E aqui na Secretaria do Trabalho estamos acompanhando paulatinamente um processo de desindustrialização muito forte na Bahia, com a redução das atividades da Petrobras, os chamados desinvestimentos da Petrobras, como também aqui da indústria automobilística, a saída da FO aqui do processo aqui do Polo Industrial de Camaçari. Está aqui meu companheiro Aurino, que acompanha de perto isso. Portanto, nós estamos vivendo aqui, sentindo na carne, esse processo de desindustrialização. O tema aqui é Lava Jato e Indústria Nacional, da entrega da Petrobras ao desmonte do setor naval. Olha, tive o prazer de ser presidente da Comissão Parlamentar do Congresso em defesa da Petrobras. Acompanhamos esse período e vimos exatamente quando ocorreu o golpe com a presidenta Dilma e a ofensiva que se deu, especialmente em relação à Petrobras. É importante que a gente entenda, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é que a desindustrialização no Brasil não é de agora, não é recente. A desindustrialização no Brasil, na verdade, vem desde a década de 80, quando esse país absorveu, de fato, assim, na sua integridade, esse chamado Consenso de Washington, lá em 1989, final da década de 80, quando o Brasil absorve essa política chamada neoliberal. E essa política neoliberal fez com que nós abandonássemos, que defendia exatamente a abertura econômica, sem garantias, sem proteção para a indústria nacional, a saída do Estado da economia, né, a saída e a inexistência, a completa dispensa e a falta de necessidade para esse conceito neoliberal de você ter uma política de industrialização, e, portanto, você ter no Estado um instrumento que coordenasse, que planejasse a ação e as iniciativas na atividade econômica. Então, foi exatamente nessa década, com o afastamento do Projeto Nacional de Desenvolvimento, foi que iniciou o processo de desindustrialização do Brasil. Então, isso é importante a gente ter em mente, que a partir daí você perde a perspectiva de ter um projeto nacional de desenvolvimento. Você perde a perspectiva, que, aliás, de ter um projeto para o país, e a indústria se encaixa nessa visão de um país mais desenvolvido, porque a gente não deve engolir esse canto de sereia de que a redução do papel da indústria na economia é natural e representa isso um avanço econômico, o crescimento do setor de serviço. Olha, gente, isso só ocorre quando você atinge um determinado patamar de nível de desenvolvimento da sociedade, da industrialização, e que os próprios métodos da industrialização eles terminam invadindo a área de serviço e sendo um instrumento de desenvolvimento tecnológico para isso. Não é o nosso caso. Nós não chegamos a esse patamar de desenvolvimento em que o peso da indústria ela vai se reduzindo em função de um desenvolvimento tecnológico do país. Não foi isso que ocorreu. O que houve aqui foi um desmonte a partir da década de 80 da nossa força industrial, do nosso peso industrial, por conta de uma reprimarização, ou seja, um crescimento do setor privado e uma diminuição do papel da indústria, porque esse papel da indústria ele foi sendo subordinado aos interesses exatamente do capital financeiro internacional, que passou a dominar a economia brasileira com muito mais força. Então, as causas da desindustrialização têm a ver com valorização cambial, com abertura econômica, taxas de juros altas e ausência de uma política industrial. Então, é importante a gente entender esses elementos, porque a indústria, com essa nova revolução, nessa revolução técnico-científica, dá uma demonstração clara, né, desse papel da indústria 4.0 e toda essa nova tecnologia informacional, os novos materiais, tudo isso dá uma demonstração clara de que a indústria não só é necessária, não só é importante, como é a ponta de lança do desenvolvimento tecnológico.
Os países que estão na frente no desenvolvimento tecnológico hoje estão com políticas industriais muito assertivas, como a China, como agora os Estados Unidos perceberam o atraso que estavam tendo nesse processo, e a própria Europa, que desenvolve também uma política ativa na área industrial. E quero chamar a atenção, como bem o Marcelino levantou, e parabenizar por essa iniciativa, Marcelino, que hoje o Estado ele não entra apenas como um planejador da atividade econômica. O Estado não é mais nem um Estado chamado keynesiano, um Estado apenas que entra para resolver problemas das limitações que o mercado tem. Por exemplo, nas crises econômicas. Nós vimos agora, desde a crise de 2008 para cá, da crise do capitalismo de 2008 para cá, o Estado entrando com grande capital para motivar a atividade econômica. A atividade econômica que estava num processo de letargia, num processo de desmonte das atividades econômicas por conta da falta de demanda efetiva, o Estado entra como instrumento para promover a atividade econômica. O Estado não é só isso na atualidade. O Estado também, hoje é um Estado que a gente poderia chamar de um Estado schumpeteriano. O Estado hoje é um indutor, não apenas de mercado, mas das inovações. Saiu um livro muito interessante, que é da Mariana Mazzucato, que chama de Estado empreendedor, ou seja, o papel do Estado, inclusive, nas grandes desenvolvimentos tecnológicos que estão postos hoje. Então, nesse momento, o Brasil, que abraçou o neoliberalismo, conseguiu ali, durante os governos Lula, e especialmente Dilma, mesmo que de maneira débil, porque manteve uma política macroeconômica neoliberal, uma política macroeconômica de ajuste fiscal, uma política macroeconômica de taxa de câmbio desvalorizada, portanto, que prejudicou a nossa indústria, de taxa de juros altos. Mesmo com isso, nós começamos a ensaiar ali uma política industrial, mesmo que tímida, a política das campeãs, a política dos investimentos via BNDES e, principalmente, o instrumento principal que foi utilizado nesse período, que deve ser ressaltado, é o papel de vanguarda da Petrobras como agente fomentador do desenvolvimento econômico brasileiro, que tem como repercussão o renascimento naquele período da indústria naval. Naquele período, o PIB brasileiro, a indústria química, a indústria de petróleo e gás no Brasil chegou a representar quase 11% do PIB, e com seus efeitos multiplicadores na cadeia produtiva da energia e também de toda a indústria que rodeia a atividade de petróleo e gás no nosso país. Foi estabelecida ali uma estratégia de desenvolvimento que tinha todo o país desenvolvido, todo o país que tem uma política nacional independente, ela tem na base da produção energética um dos seus alicerces mais importantes. E, companheiros, o que nós tivemos aqui foi um crescimento importante, um fortalecimento da Petrobras como indústria de energia, como uma empresa geradora de energia e como um instrumento, um dos carros-chefes da retomada do processo de desenvolvimento industrial brasileiro, apesar de todo o freio de mão puxado pela política macroeconômica de taxa de juros altos e desvalorização cambial. Mesmo assim, nós conseguimos avanços importantes na indústria, com a política, inclusive, do conteúdo local, que fomentava o desenvolvimento industrial no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de realizar na Câmara Federal, que o Marcelino levantou, que foi um ato em defesa exatamente do conteúdo local. E apresentei um projeto lá na época de manutenção do conteúdo local, exatamente pelo fator encadeador que ele tinha no processo de defesa da indústria e de desenvolvimento da indústria nacional. Então, até aqui nós tínhamos uma política. O golpe, e antes do golpe a Lava Jato, ela representa o quê? Na minha opinião, a Lava Jato é um movimento dentro da chamada guerra híbrida, que é a desestabilização por parte dos Estados Unidos, e dessas potências ocidentais, de países que se desenvolveram regionalmente e que estavam se firmando como protagonistas no cenário internacional e que, pela sua força, pelo seu tamanho, pela sua posição estratégica, poderiam
dentro desse fortalecimento enquanto potência regional, ajudar na quebra da unipolaridade que representou o final do século XX e a força norte-americana no processo de acumulação do capitalismo e de domínio militar do mundo no final do século XX. O Brasil, lembrem-se que o Brasil participou da articulação dos BRICS e que o Brasil começou exatamente uma articulação de protagonista no cenário internacional, exatamente em defesa da multipolaridade, e as grandes empresas nacionais, grandes empresas multinacionais brasileiras, passaram a desafiar setores importantes nessa disputa internacional. Aí nós temos, por exemplo, nós temos a indústria de alimentos brasileira, né? Nós temos a indústria de petróleo e gás do Brasil, pela própria descoberta do pré-sal e a força que a Petrobras detém e a capacidade da Petrobras de produção e de desenvolvimento tecnológico. Nós tivemos isso na indústria da construção civil. Portanto, só esses três, se você observa como se movimentou o processo da Lava Jato, foi exatamente desmontando essas empresas, as grandes empresas nacionais brasileiras, que passaram a se firmar, inclusive, no cenário internacional e jogavam um papel importante nesse novo contexto de desenvolvimento nacional e internacional. Não tem país desenvolvido que não tenham grandes conglomerados econômicos nacionais para disputar essa economia internacional e, ao mesmo tempo, consolidar o seu mercado interno. Então, acho que esse movimento feito pela Lava Jato, ela vem exatamente no sentido, foi um movimento político, cada vez mais desmascarado agora, a própria retomada dos direitos políticos do ex-presidente Lula, o desmascaramento aí feito pelo Intercept das conversas do Moro, ficou muito clara toda a articulação que se teve em torno de um movimento financiado, com participação direta, inclusive, de instituições de investigação norte-americana, da CIA, etc., para desmontar, porque na geopolítica internacional não tem jogo de compadre, não tem jogo só, não são só negócios, são ações políticas e militares de estabilização. O Brasil foi vítima dessa chamada guerra, dessas novas guerras híbridas que visam desestabilizar os poderes, desagregar as nações para que elas não joguem esse papel de protagonismo internacional. E são poucas as nações que podem jogar esse papel, porque são poucas as nações que têm a dimensão, os recursos naturais e a diversidade que o Brasil tem, e tem capacidade para fazer isso. Então, elas atingiram, e esse Lava Jato, ele se direcionou exatamente para aquelas indústrias brasileiras que mais despontavam no mercado internacional. E de lá para cá, isso terminou por ajudar no processo de quebra da indústria nacional. Aliás, a indústria nacional ela já vinha em queda no próprio governo Lula, no próprio governo Dilma. Mesmo com essas iniciativas, nós vimos com o processo de desindustrialização, esse processo não é agora. Agora, o que há um salto de qualidade nesse processo de desindustrialização a partir do governo Temer, do governo golpista de Temer, e agora, com esse governo Bolsonaro, que, aliás, o Bolsonaro ele é imbrochável, em tudo, e é de uma imbecilidade, porque é uma coisa inédita no Brasil. É o único governo neofascista que não é nacionalista. Porque a marca do fascismo é exatamente a montagem de uma indústria nacional. Ela surge assim na Alemanha, foi assim no fascismo, ou seja, uma das marcas das políticas fascistas são de fortalecimento das economias nacionais, porque ele tem um forte apelo nacionalista, mesmo que um forte apelo nacionalista à disposição do capital financeiro e contra o povo. Mas no Brasil eles conseguem ser isso. Né? No Brasil eles conseguem estar à frente do processo de desnacionalização da economia brasileira e desmonte da indústria. Então, o que nós vivenciamos do governo Temer para cá foi exatamente um processo acelerado da desindustrialização com sérios riscos para o futuro brasileiro. Porque você pega uma indústria como a Petrobras, você tem uma indústria como a Petrobras, uma empresa como a Petrobras, todas as empresas de petróleo do mundo,
elas são verticalizadas. Por que são verticalizadas? Porque ela vai do poço ao posto, porque ela ganha na cadeia produtiva. E tem a sua base principal no mercado interno. É a base principal da Petrobras, a sua rentabilidade, ela tira do mercado interno. Né? Nós somos autossuficientes em petróleo, começamos a produzir e a ter um projeto de refino do nosso petróleo, de desenvolvimento da indústria petroquímica, que nós já tínhamos retirado lá atrás. Então, o que está ocorrendo aqui é inviabilizando o processo de industrialização brasileiro, porque você, além de quebrar a Petrobras, quebrar a rentabilidade da Petrobras, você está transformando a empresa diferente do que está ocorrendo em todo o mundo, onde as grandes empresas, se você pega as 10 maiores petroleiras do mundo, todas elas são verticalizadas. Ela vai da exploração do petróleo ao refino, à comercialização, à venda, à indústria petroquímica, e nós estamos vendo aqui um processo de redução da Petrobras ao papel apenas de produção de petróleo bruto. Isso é um absurdo, nós estamos importando. Desculpa interrompê-la aqui, 15 minutos, ok? Pronto. Então, vou concluindo. Então, o que nós estamos vendo nesse processo da Lava Jato para cá, é a aceleração de desmonte de peças importantes do processo de industrialização brasileira. Uma delas, Petrobras, pelo papel estratégico que ela tem na economia e pelo papel que a indústria de petróleo, uma empresa de energia tem no desenvolvimento nacional. É o avanço para a privatização da Eletrobras, então esse avanço da privatização da Eletrobras, ou seja, você está desmontando, é o avanço no sentido de desmonte do BNDES, porque não existe nenhum país desenvolvido do mundo não ter um banco de desenvolvimento que avance no financiamento de longo prazo, com taxa de juro baixo, para permitir exatamente que essas empresas, o setor privado, seja subsidiado para fazer investimentos de longo prazo que são fundamentais, especialmente em infraestrutura. Então, você está perdendo a estrutura de financiamento, você está perdendo a estrutura de produção energética do país e ele está atacando exatamente, além disso, esse ataque que se faz às universidades e aos centros de pesquisa. Ou seja, nós estamos num processo de esvaziamento da inteligência e da capacidade material de retomar um processo de industrialização. Ora, está em risco o projeto de desenvolvimento nacional. Nós vamos precisar fazer um programa e uma plataforma de reconstrução nacional, de retomada daqueles patamares que nós tínhamos antes dessa turma assumir os governos federais a partir do golpe e da eleição do Bolsonaro, porque está tirando elementos estruturantes de uma capacidade brasileira de ter um projeto de desenvolvimento nacional e do processo de industrialização. Então, o que nós estamos vendo é um reforço à atividade primária exportadora, que não gera renda, gera um processo inflacionário pelo acúmulo de dólar, não desenvolve a economia brasileira, não desenvolve a tecnologia nacional, e esse processo de reprimarização é uma visão que esses setores das classes dominantes brasileiras, da burguesia, especialmente ligada ao capital financeiro e ao agronegócio, ao grande agronegócio exportador, e nós temos um país fornecedor de matéria-prima e que joga um papel completamente de satélite no contexto internacional, importador de tecnologia, importador de produtos manufaturados, e é exatamente a lição diferente que está nos dando países como a China, mesmo a Coreia e mesmo outros países que têm buscado exatamente na indústria um instrumento importante de agregação de valor e de desenvolvimento tecnológico e econômico dos seus respectivos países. Então, o desafio é muito grande, esse debate é muito pertinente, porque nós estamos nos aproximando de uma eleição e nós vamos precisar botar no centro desse debate a retomada da pauta desenvolvimentista no Brasil e a retomada da industrialização brasileira, em situações muito mais difíceis, porque o gap vai se ampliando do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, pela incapacidade dessas elites entreguistas
de entender a necessidade do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento industrial como peças fundamentais para um projeto de desenvolvimento nacional sustentável e que leve em consideração uma melhor distribuição de renda e a inclusão social. Obrigado. Maravilha, obrigado. O Davidson falou aqui no tempo certo, acordado. O Davidson, seja como economista, seja como parlamentar ou como secretário estadual, sempre é um parceiro aí das entidades sindicais. Agradecemos aqui pela contribuição. Daqui a pouquinho você volta para as considerações finais. Passamos aqui agora para outro grande parceiro, companheiro nosso, Fausto Augusto Júnior, do DIEESE, que também vai ter 20 minutos. Nós avisamos com 15. O Fausto vai apresentar, vai fazer uma apresentação aqui em slide, não é isso, Fausto? Boa tarde aqui, quase boa noite, né? Bem-vindo mais uma vez aqui a uma atividade da FIT Metal. Primeiro, boa noite, André, boa noite, Davidson. Prazer compartilhar aqui a mesa com o secretário. Alguém que compreende muito a indústria e está vivendo na pele o processo de desindustrialização, né? Seja por conta do desmonte do que a gente assistiu aí na Petrobras, e também o fechamento, né, da fábrica da Ford. Queria cumprimentar o Aurino, né, Marcelino, companheiros de longa data aqui, né, que a gente já se vê há muito tempo. Sempre bom poder compartilhar esse espaço no meio dessa pandemia, assim, né, tem que ser esse mundo virtual aí, mas é sempre muito, muito bom poder estar acompanhando com vocês, né, o companheiro Mário, José, Severino, enfim, todos aqui. De novo, agradecer a FIT Metal pelo convite. Para nós, falar sobre esse tema é sempre bastante importante, porque ele é uma oportunidade para a gente discutir com o conjunto dos trabalhadores, com a população em geral, com o movimento sindical, o absurdo do que foi a Lava Jato, né? Não deixa de ser, para nós, é sempre um espaço de denúncia, que eu acho que a gente precisa ocupar, precisa, de alguma forma, colocar o que ele significou e o que ele está significando. Então, acho que isso para nós é bastante importante. Nós, do DIEESE, fomos demandados a fazer uma discussão importante, porque o debate da Lava Jato, do ponto de vista do absurdo jurídico, do projeto político, a gente tem bastante gente falando, muita gente já se falou sobre isso. A operação Spoof está deixando cada vez mais claro que tinha os interesses que estavam por trás da Operação Lava Jato, que ia muito além do combate à corrupção, ao contrário, tinha por trás um projeto político, um projeto de retirar o projeto democrático popular do poder, de alguma forma inverter os caminhos que o Brasil tinha constituído a partir de 2003. Nós estamos vendo isso de maneira muito acelerada, né? Seja desde lá da PEC do teto, passando pela reforma trabalhista e sindical, reforma da Previdência, agora a reforma administrativa, todos os projetos de privatização, Petrobras, Eletrobras, Correio, tudo isso está interligado, né? O Davidson lembrou bem o debate da guerra híbrida. É óbvio que o que estava por trás da Lava Jato era, de certo modo, colocar na mão do capital, colocar na mão dos grandes grupos internacionais a maior parte da riqueza do Brasil. E, de alguma forma, reorganizar o sistema neocolonial, da qual o Brasil está voltando rapidamente. Nesse movimento aí em direção à pauta agroexportadora, baseada em grandes latifúndios, né? Vamos lembrar de novo nossa tradição do grande latifúndio escravista exportador, né? De alguma forma, é isso que está colocado enquanto projeto. É óbvio que ninguém vai falar de trabalho escravo, como a gente teve no século XIX, mas nós estamos falando aí de uma precarização, de uma redução efetiva dos direitos e das condições de trabalho e renda da classe trabalhadora em geral. É isso que está por trás do projeto. A saída da Ford é um indicador bastante importante. Vejam o que a Ford está fazendo. Ela deixou de construir carros populares no Brasil, ou seja, carro para o conjunto da população, para se dedicar ao segmento dos chamados 30%, ou seja, aqueles 30% que podem comprar um tipo de carro que custa acima dos R$100 mil. Isto não é simplesmente uma decisão de negócio da Ford, é uma observação do projeto que está em curso no Brasil, de um Brasil para 30%.
em que você vai ter um Brasil de 30% ali, alguma coisa perto de 50 milhões, que vão poder consumir como a classe alta ou como a classe média europeia e americana, e a grande maioria, ou seja, mais de 150 brasileiros, que vão viver na pobreza, na extrema pobreza e num crescente perda de direito social. É isso que está posto enquanto projeto. É importante que a gente tenha clareza que, de alguma forma, a Lava Jato tem a ver com isso. Quando a gente começou o debate, o estudo sobre a Lava Jato, qual era a nossa intenção? A nossa intenção era quantificar o quantificável, né? Ou seja, era tentar medir os impactos possíveis, né, que dá para a gente conseguir colocar em valores monetários. Porque tem uma parte da discussão da Lava Jato que é incomensurável, nós não tem como medir. Um exemplo é o que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando daqui a pouco a 450 mil mortes por conta da Covid. Especialistas aí estão dizendo que se nós tivéssemos feito o que tinha que ter sido feito, pelo menos 2/3 disso poderiam não ter morrido. Bem, isso é um preço impagável. Não tem como medir o impacto, né, do que foi a escolha deste governo do ponto de vista das vidas das pessoas. A questão da democracia, o ataque à democracia, é algo também que não dá para você medir, né, porque isso envolve a nossa razão de ser, envolve a nossa soberania, não envolve o projeto de país que a gente está lá. O Diese tinha um papel, então, de se debruçar sobre os números e tentar encontrar ali qual foi o impacto da Lava Jato na nossa economia. Bem, para isso, nós pegamos um período de mais abrangência da Lava Jato, que foi ali entre 2014 e 2017. A partir disso, nós fomos olhar 2 grandes setores bastante importantes, que foram atingidos pesadamente pela Lava Jato, que foi o setor de petróleo e gás e foi o setor de construção civil. Nós fomos analisar os balanços da Petrobras, trabalhar com as previsões de investimento e a perspectiva de investimento que uma empresa como a Petrobras, olhando para o cenário internacional, teria, para tentar entender quanto que a Petrobras deixou de investir neste período, um período de 4 anos. E nós fomos para os documentos do TCU, nós fomos para os documentos do Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público, para encontrar a quantidade de obras que foram paralisadas durante o período da Lava Jato por conta da Lava Jato. Ou seja, nós olhamos ali nos relatórios mais de 150 obras que, de alguma forma, teve o seu trabalho ali paralisado e o custo e o não investimento disso. A partir disso, nós desdobramos como é que o impacto desses dois setores que deixaram de investir desenrolou toda a cadeia, ou seja, ele desestimulou toda a cadeia. E é fácil de vocês perceberem. Quando você manda embora um engenheiro lá da Petrobras em Macaé, não é só o engenheiro que perde salário. É o engenheiro, mas é a escola do filho que o engenheiro pagava, é o dono da padaria que ele deixa de comprar, é o dono da concessionária que ele comprava um carro. Quando a gente mexe na questão do investimento e mexe na questão do emprego, você tem as cadeias produtivas que são desconstruídas e você tem o chamado efeito renda, aquela renda que deveria ter sido gerada e que não foi. E que números que nós chegamos? Para vocês terem uma ideia, aí eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco a tela, para vocês terem uma ideia um pouquinho do que a gente está falando, porque ajuda a gente a entender um pouco esses dilemas aqui. Do ponto de vista da Petrobras, a gente estava trabalhando, para vocês terem uma ideia aqui, né, um pouco de como é que estava o investimento total da Petrobras e quanto que estava o investimento ali, que aos poucos ela foi desmontando, né, de certo modo vai desmontando. É esse olhar que a gente queria ter. É óbvio que toda empresa de petróleo, quando descobre um novo poço de petróleo, ela aumenta de maneira bastante importante o seu investimento, que foi o que a Petrobras fez. Começou ao longo de 2003, em 2006 descobre o pré-sal e o investimento cresce. E 2014 era o momento de reinvestimento da Petrobras. A Petrobras já estava no momento de queda do seu investimento, porque ela já estava consolidando, e aqui iniciaria um novo ciclo de negócio. Bem, chega 2014, o investimento da Petrobras vai fazer isso aqui. Nós tentamos, então, calcular qual seria a curva de investimento normal de uma empresa de petróleo. E aí, o que a gente viu? A curva normal seria isso, né? Eu mostrei ali um pouco o período ali do descobrimento do pré-sal. A gente estava neste patamar aqui de queda e as estimativas de investimento da Petrobras levariam a curva para esse cenário aqui. Na prática, a Petrobras investiu isso daqui. Esse buraco aqui, essa boca de jacaré de investimento,
é o que a gente vai chamar de investimento não realizado, que se projeta para o período, mas que de fato não entrou na economia. Qual que é o valor disso? 104 bilhões de reais deixaram de ser investidos em 4 anos, só por conta desta mudança. Eu vou lembrar, vou chamar atenção, porque o Davidson chamou bastante atenção, isso é bastante importante. Ali em 2014 começa a mudar a lógica de negócio, o projeto Petrobras começa a ser alterado. A Petrobras vai deixando de ser uma empresa voltada para o desenvolvimento do país, e ela vai, aos poucos, se transformando numa empresa destinada ao lucro e resultado para os seus acionistas. Isso é importante, há uma mudança de gestão ali. E ela já começa, inclusive, sob ataque da própria Lava Jato. Vamos lembrar que houve mudanças, inclusive, dos presidentes na época. Isso, inclusive, no governo Dilma ainda. Vamos lembrar do Bendini, vamos lembrar que você foi colocando pessoas do mercado financeiro sob pressão do que vinha da Lava Jato. Ao mesmo tempo, a Petrobras também ela perdeu capacidade de buscar financiamento. A Petrobras tinha um nível de garantia absurdamente grande. Ela está assentada e é dona de um dos maiores postos de petróleo do mundo. Só que, de uma hora para outra, aquilo que era garantia vai se transformando num passivo de dívida. A Petrobras não tinha problema de dívida. Quando a Petrobras estava fazendo esse tipo aqui, de investimento, ela não tinha dívida. A dívida era sempre alavancada pela sua reserva, ou seja, ela tinha como garantir os seus postos de petróleo. A partir de 2014, a Petrobras não consegue sequer buscar recursos no mercado internacional para conseguir alavancar investimento, e isso acontece porque ela está sob ataque cerrado do processo ali de Lava Jato e de tudo que significou a Lava Jato. Ou seja, quando a gente olha para este mundo aqui, a gente vai vendo que a Petrobras começa a ser desmontada ali. A gente chama atenção também que é aí também que começa a ser desconstruída a pesquisa e desenvolvimento da Petrobras. E vamos lembrar que a Petrobras ela é o nosso maior investidor em pesquisa e P&D. Núcleos de engenharia começam, inclusive, a ser desmontados nesse processo. Ou seja, você vai minando a base de uma grande empresa que estava alavancando uma parte importante do nosso desenvolvimento. O outro setor que foi atingido é a construção civil. A gente foi medindo, então, obra a obra, para chegar à conclusão de quase que 70 bilhões de reais deixaram de ser investidos na construção civil, aqui eu estou falando de construção civil pesada, por conta de obras paralisadas que, de fato, em alguns casos foram encerradas, outras só foram retomadas em patamares muito menores lá na frente, e isso significou tirar da economia mais quase 68 bilhões, o que perfaz um total de, em 4 anos, você ter 172 bilhões de investimento não realizado. Isso é muito, muito grande em relação a um país como o Brasil, que tem carência de investimento. Bem, como é que isso desdobrou, então? Bem, a partir disso, nós vamos calcular. E a gente usou a matriz de insumo-produto, que é um cálculo que o próprio BNDES usa, que projeta todos os outros ganhos em relação ao que está a economia em geral. E a que números a gente chegou? Bem, a gente chegou que esse não investimento significou 4,5 milhões de emprego a menos, significou quase 250 bilhões de riqueza não gerada, o que significa 3,6% do PIB que a gente deixou de crescer, mais de 47 bilhões de reais em impostos que deveriam ter sido recolhidos e que não foram recolhidos por conta desse crescimento que não acontece. Para vocês terem uma ideia, isso é 12 vezes o que a Lava Jato diz que recuperou. Ela fala que recuperou alguma torre de 4 bilhões, mas 47 bilhões deixaram de gerar impostos e mais de 86 bilhões de reais deixam de circular na economia em forma de salário. Isso vai impactando todo mundo, isso vai impactando a economia como um todo. Eu acho que isso é bastante importante para a gente ter uma ideia de como isso acontece. Para a gente olhar em detalhes, dos 4 milhões e meio de empregos, 2 milhões foram empregos diretos e indiretos que não foram efetivados. O que é emprego direto e indireto? 2 milhões de empregos da própria Petrobras, das empresas de construção civil ou dos seus fornecedores. E mais 2 milhões e 400, mais ou menos, de empregos que seriam gerados pelo efeito renda, ou seja, aquele salário, aquela riqueza que entra em forma de salário, que vira consumo e que alimenta as cadeias produtivas no Brasil.
Bem, e aí a gente vai ver coisas bastante importantes. Então, você tem mais de 1 milhão de postos de trabalho que deixam de ser gerados na construção civil, mais de 800 mil postos de trabalho que deixam de ser gerados no comércio, o próprio serviço doméstico é afetado, a alimentação, todos os setores, de alguma forma, são afetados, além de quase 250 mil no setor de petróleo e gás, esses olhando ali diretamente. Isso é um dado bastante importante para a gente entender. Do ponto de vista do PIB, eu insisto, a gente certamente, é óbvio que não é só isso que leva à queda do PIB, mas a queda do PIB poderia ter sido atenuada se não tivesse existido a Lava Jato, e certamente a nossa retomada teria sido muito maior, mudando o nosso patamar. Vamos lembrar que a gente estava aqui nos soluços da crise de 2008. Então, você tinha um movimento de queda e a Petrobras e a construção civil eram importantes elementos de alavancagem do nosso crescimento econômico nesse processo. Isso aqui é um pouco com a curva do PIB que a gente imaginava, quer dizer, a curva do que aconteceu e se a gente não tivesse a operação como teve. Eu quero só chamar a atenção, né, para a gente pensar um pouquinho, nós não estamos aqui em momento nenhum para dizer que nós somos contra o combate à corrupção, ou que o combate da corrupção ele foi a causa de todos os nossos males. Não é isso. O que nós estamos aqui para dizer é que existem formas e formas de combater a corrupção dentro do Estado, dentro das empresas, no meio da sociedade. A opção que a Lava Jato tem, que é claramente uma opção política, ela, antes de mais nada, ela não levou em conta o impacto que ela tinha na economia real, na vida dos trabalhadores, na quantidade de empregos e empresas que foram destruídas. Ou seja, a gente viu movimentos de combate à corrupção, por exemplo, na Alemanha com relação à Siemens, o mesmo no Japão, com relação agora, recentemente, à Nissan. A gente viu o que acontece nos próprios Estados Unidos. Você tem mecanismos de fazer o combate à corrupção que você puna os corruptos e os corruptores, mas preserve empresas e empregos. Esta não era a intenção da Lava Jato, claramente. Cada vez mais vai ficando claro que a intenção da Lava Jato era política, e enquanto uma intenção política, ela buscava, de certo modo, colocar o projeto que está aí no Brasil hoje, de entrega do patrimônio nacional para o mercado internacional, de desconstrução da economia como a gente conhece e, de alguma forma, de privatização acelerada das nossas riquezas e ampliação da nossa desigualdade. Então, André, está acabando o meu tempo, né? Não, você tem mais 5, não chegou a 15, tem mais 5 minutos. Então, tá bom, André. Então, isso é bastante importante para a gente poder entender o que foi a Lava Jato, né? E o pior, né? A Lava Jato ainda está sendo, né? Apesar da gente estar vendo o seu processo aí de crítica, e em especial agora, né, com a devolução dos direitos políticos do presidente Lula, a Lava Jato ainda está sendo. Ela está sendo porque nós estamos assistindo um desmonte fatiado da Petrobras. Vocês estão vivendo isso aí na refinaria da Bahia. A gente está assistindo um conjunto de obras que não são retomadas, empresas da construção civil que foram simplesmente eliminadas do mapa ou perderam grandemente a sua capacidade. Todos os nossos elos de desenvolvimento tecnológico foram quebrados, os grandes grupos de engenharia foram desmontados, empresas de engenharia foram destruídas nesse processo da Lava Jato, e o impacto disso ele ainda vai continuar por gerações. E eu só insisto, não é só porque o engenheiro que trabalhava na Petrobras ou trabalhava na construção hoje não tem emprego, ou hoje está fazendo bico, ou hoje está no setor do comércio. É porque os núcleos também de engenharia, e principalmente a ideia de engenharia, que é uma lógica coletiva, eles foram desmontados. E isso não tem volta no curto prazo. Ou seja, a gente vai passar décadas para reconstruir essa inteligência de construção e essa inteligência de pesquisa e desenvolvimento que foi perdida nesse processo e ainda está sendo perdida. Para encerrar, eu vou voltar ao início da minha fala. O que está por trás deste projeto, claramente é um projeto de alienação do Estado brasileiro. Alienação do Estado brasileiro à iniciativa privada e principalmente aos grandes grupos internacionais. Vamos prestar atenção agora na pandemia, quem foram os bilionários que surgiram em meio à própria pandemia aqui no Brasil. Vamos olhar para o Brasil e ver o que significa a reforma administrativa e desmonte de Estado que está colocado,
todo o processo de privatização da Eletrobras, Correia e Petrobras, e não só, né, e tantas outras que estão vindo, o desmonte das universidades na direção da sua própria privatização, né, a ideia de você colocar o fundo público à disposição da iniciativa privada e não mais para garantir os direitos sociais, tudo isso, de alguma forma, tem um projeto por trás, e um projeto que olha para o benefício de poucos. Eu vou insistir, é uma ideia de que não é nova, né? O Brasil foi construído assim, em que você tem um grupo que ganha muito dinheiro, que se beneficia do próprio Estado, que privatiza o Estado em detrimento de um grande grupo ali que vai estar colocado no para frente. Pensar o para frente, só para terminar, André, o finalzinho ali, né? A gente pensar o para frente, pensar a reconstrução do nosso país, a reconstrução de um projeto de desenvolvimento, de um projeto de indústria, passa necessariamente para a gente olhar as críticas dos modelos que estão vindo, que estão nesse momento, olhar, fazer crítica em relação às questões que nós construímos no próprio governo Lula e Dilma, mas e também abrir novas possibilidades. Eu acho que é fundamental a gente ter um olhar mais cuidadoso com a indústria, é fundamental a gente fazer isso, e é fundamental a gente ter um olhar mais cuidadoso com a pequena e média indústria. É a partir dela que a gente pode reconstruir bases importantes de geração de emprego e renda. Sua consolidação pode levar à reorganização de grupos e, de alguma forma, a gente substituir um pouco dessa visão que está construída, né? Como o Celso Furtado dizia, de uma elite brasileira que gosta de vender commodity para comprar luxo no exterior. Nós temos que inverter essa curva, e a inversão dessa curva passa por distribuição de renda de um lado e fortalecimento da pequena e média empresa, principalmente da pequena e média indústria, consolidando na busca de um novo projeto de desenvolvimento. E o Estado, como o Davidson lembrou, sendo indutor de todo esse processo, em especial se utilizando do seu poder de compra de um lado, do seu poder de organização e da sua capacidade de lidar com financiamentos e liberação de crédito. A gente tem espaços interessantes, mas o que dá para dizer é, dependendo de quanto a gente não conseguir barrar, de quanto eles desconstruírem as estruturas de Estado nesse próximo ano e meio, a gente pode, em 2023, independente de quem seja o novo presidente da República, ter muito pouca capacidade de fazer o que nós conseguimos fazer a partir de 2003. Acho que isso é bastante importante. A desmontagem do Estado hoje é muito mais acelerada do que a gente assistiu nos governos do Fernando Henrique nos anos 90. Num espaço muito curto de tempo, está se desmontando muito mais coisa do que se levou em 8 anos para se discutir, desmontar no período anterior. André, é um pouquinho do que eu queria falar com vocês, espero ter chegado aí nos objetivos e estamos abertos aí ao debate e à discussão. Obrigado, Fausto. Só de dizer aqui que o impacto negativo foi 12 vezes maior do que o supostamente positivo, já mostrou um dado bem concreto aí dos impactos da Lava Jato, né? Vamos passar agora para os sindicalistas, né, que acompanham, que lutam pelos trabalhadores diante desses revés, dessa crise toda. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, talvez seja o estado mais atingido, em especial o setor naval, né? Quem vai falar aqui pelo Rio é o Jesus Cardoso, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro e também dirigente da FIT Metal. Jesus, boa noite. Você tem 7 minutos. Quando derem 5 aqui, eu lhe aviso. Boa noite. Caiu a porra da... Quer que inverte aqui, ô Jesus? Estamos te ouvindo aqui. Não, tá bom. Tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Então, boa noite a todos. André, Wallace, Aurino, Marcelino, aos palestrantes do DIEESE, ao ex-deputado Severino. Esse debate é muito importante nesse momento para a gente, na verdade, achar um objetivo, um caminho. Porque as coisas do passado, desde 2014, nós já sabemos o que aconteceu. Nós já temos ciência da dificuldade que nós tivemos desde do golpe da Dilma, né?
Então, isso, reviver, é para melhorar o que ocorreu. E essa crise que agora esse governo é ilegítimo, que esse governo que, na verdade, é um governo que nós deveríamos ter vergonha de estar governando esse país aqui, que fala que não brocha, é um diálogo que uma criança de 15 anos teria. E isso não vai nos levar a nada, como foi falado aqui. O setor naval perdeu mais de 80 mil empregos diretos, isso de 2014 para cá, só pelo Sindicato do Rio de Janeiro, onde a base é formulada com a Petrobras, perdeu mais de 20 mil, só pelo sindicato de rescisões, teve mais de 20 mil rescisões nesse período, 2014, 2015, 2016. E nós precisamos, na verdade, formular algo que traga de volta a industrialização de novo, que traga de volta aquela Petrobras que era condutora do desenvolvimento da indústria nacional. Porque, na verdade, a gente percebeu que sem a Petrobras envolvida, não há projeção, não há governo, mesmo que volte o governo Lula, se a Petrobras não for a indutora, se a Petrobras, com a sua capacidade de movimentação financeira, se ela não for aquela empresa que tinha no governo Lula, no governo Dilma, a gente não vai, de fato, ter uma industrialização, não vai, de fato, trazer o capital necessário para movimentar todo o país. Então, a gente precisa fazer um movimento em conjunto, todas as forças progressistas desse país, para retomar, primeiro, embargar que esse governo Bolsonaro, venha a destruir o restante que ainda resta. E deixar bem claro que o Rio de Janeiro, assim como o Estado, está destruído. Eu queria deixar isso aqui para todo o Brasil saber que o Rio de Janeiro está destruído economicamente, socialmente, politicamente. Nós temos um governador também ilegítimo, que é aliado desse governo Bolsonaro. E é deprimente você morar num estado que, teoricamente, é o coração do Brasil, onde todo mundo sonha em conhecer, onde todo mundo sonha em viver. Tem um estado onde você vê que a polícia daqui ela entra não para poder cumprir mandato, mas para, na verdade, assassinar os moradores da comunidade, em sua maioria negro. Então, é uma situação de destruição total do Estado. Então, essa Lava Jato, que é o tema, a indústria e a Lava Jato. Na verdade, a Lava Jato era, como é falado por aí, que o Ronaldo Azevedo fala sempre, PAPOL, né? Que é o partido da polícia. Na verdade, a Lava Jato foi um partido dentro da polícia, Polícia Federal, Ministério Público, juízes envolvidos. Então, na verdade, isso acabou destruindo, porque lá fora, quando se tenta combater a criminalidade, você não acaba com as empresas, você não acaba com a indústria, como foi feito aqui. Aqui foi destruído. Os Estados Unidos, quando houve a crise de 2008, Barack Obama, o que é que ele fez? Ele salvou a indústria de lá, ele salvou a GM de lá, ele salvou o banco nos Estados Unidos, onde se diz que é uma economia liberal. Mas, na verdade, quando afeta a sua indústria, quando afeta o seu povo, todos os povos do mundo, sem exceções, o que é que fazem? Todos os povos do mundo. Eles fazem salvar a sua indústria, primeiramente a sua indústria, se salvar a tua economia, porque está salvando o seu povo. Então, nós precisamos de ter um governo que, de fato, tirar esse governo aqui, se for através do impeachment, se não for através do impeachment, que seja na eleição de 2022, tirar esse governo e, na verdade, reequilibrar a economia, trazer a Petrobras de volta para o jogo, porque sem a Petrobras, que tem poder de
de capital para poder movimentar toda a indústria, pelo menos uma parte da indústria, nós não vamos ter sobrevivência, nós vamos para o buraco mais literalmente do que nós já estamos. Nós estamos numa pandemia onde todo dia morre 2.000 pessoas. Eu me lembro muito bem que na Europa, quando começou aquela questão da pandemia, morria 500 pessoas na Itália por dia. A gente achava, ficava horrorizado. Hoje em dia morre 2.000, 3.000 pessoas no Brasil e ninguém consegue deter esse governo no objetivo da matança, além da matança da fome, a matança com essa pandemia. Então, André, a todos aí da FIT Metal, a nossa contribuição aqui do Rio de Janeiro, além de mostrar o sofrimento que está passando o Estado do Rio de Janeiro, o sofrimento que está passando o brasileiro, está aqui à disposição para que a gente possa formar uma grande frente para que 2022, ideal seria agora no impeachment, mas 2022 a gente possa retomar o governo, um governo progressista que mostre que só através da indústria é que nós vamos reerguer esse país, para que esse país possa trazer educação, possa, de fato, combater a criminalidade aonde ela é mais perversa para o povo, mas sem abdicar de que a indústria ela é a máquina que vai movimentar todo o restante dos capitais, não é os bancos, não é o setor financeiro, é a indústria. Então, essa é a contribuição que a gente espera que 2022 possa vir algo melhor para todos trabalhadores do Brasil e principalmente aqui do Rio de Janeiro. Agradeço e passo a bola para você, André. Muito obrigado. Valeu, nós que agradecemos, Jesus. Jesus falou aqui em 6 minutos. Deixou 1 minuto aqui de cortesia para o próximo expositor, para o próximo convidado. Eu passo aqui a palavra para o companheiro Divanilton Pereira. O Divanilton, ele é dirigente da Federação Sindical Mundial da CTB, é o principal líder petroleiro da nossa corrente, nossa vertente classista aqui do sindicalismo, um dos fundadores da CTB, e vai fazer uma apresentação também. Já agradeço aqui pela presença, Divanilton. Fique à vontade aí, bem-vindo aqui ao debate. Obrigado, André. Quero também agradecer o convite através do nosso presidente Marcelino Rocha, através de Raimunda Leone. Eu saúdo aqui as mulheres aqui presentes junto com a Andressa. Estendo a minha saudação ao Severino, ao grande Jesus, ao Aurino, ao Wallace, quem eu estou conseguindo aqui identificar, e uma saudação especial pela qualidade já conhecida do nosso secretário Davis Magalhães e do Fausto Augusto, que, com suas capacidades, deixaram muito nítido a questão de fundo que envolve a Lava Jato. Na verdade, é um projeto de poder político que se tornou a Lava Jato. E parabenizar a FIT Metal, porque, como disse Marcelino, eu sempre acompanho, além dos debates, fazem produções, documentos, notas técnicas, levantando essa questão da reindustrialização como uma questão estratégica para um novo padrão de desenvolvimento nacional. Então, quero parabenizar também a FIT Metal por liderar sempre esse debate tão importante. Eu queria aqui, eu espero que eu consiga apresentar uns 4 slides aqui. Ele também, esses slides, foi produzido pela assessoria da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, o meu amigo e companheiro Clóvis Omar. Então, na verdade, no que me cabe aqui é tentar mostrar as consequências, os efeitos, como é que está a atividade do petróleo, mas eu queria antes, porém, fazer comentários assim, que já foi apresentado sobretudo pelo Davis, mas eu acho importante reafirmá-lo. Que a grande mudança, e dela deriva todas as outras grandes consequências, é a mudança na estratégia da Petrobras. O golpe produziu uma mudança severa nessa estratégia, foi de tentar, está em curso, velozmente, como já falou o Fausto, em transformar, em desverticalizar essa empresa.
A empresa deixar de ser uma empresa integrada para ser uma empresa exploradora de águas profundas, que é ultra profundas no pré-sal, e uma exportadora de óleo cru. Esta é a estratégia, né? Um retorno aí à neocolonização, que já enfrentamos, inclusive, na época do escravagismo, em que não é permitido um país, nas condições do Brasil, desenvolver a sua indústria e ameaçar concorrencialmente o mundo afora. Essa mudança de estratégia tem uma série de medidas para serem levadas ao cabo, e são todas as consequências mais danosas no que diz respeito à soberania nacional, ao desenvolvimento nacional, ao financiamento estratégico da ciência e da tecnologia, e a luta pela reindustrialização que nós estamos patinando há algum tempo, como também a própria empregabilidade. Então, essa mudança estratégica, ela atinge de forma muito multilateral esses três grandes estruturas. E um que é fundamental, eu vou aqui, André, ver se eu consigo... Eu vou conseguir aqui apresentar. Só um momentinho. Ok. Vocês já estão vendo aí, né? Ou não? Estamos sim. Ok. Então, eu vou apenas reprisar de forma muito rápida, né, o que é estratégico tanto para o Brasil, é a questão dos investimentos. Então, nós estamos percebendo, se você observar os níveis maiores e menores de investimento, tem a ver com o ciclo político que o Brasil viveu e vive. Então, não é à toa que nós vamos ver o salto maior de investimento da Petrobras de 2013 a 2020, tendo seu ápice aí em 2013, e estamos aqui em 2020 com investimentos aí menores do que nós tínhamos em 2004. Então, isso tem uma consequência numa cadeia produtiva de uma forma violenta, portanto, tem a ver com a mudança da estratégia, né? Desmobilizando aí uma série de... Essa aqui, o nosso companheiro Fausto já desenvolveu ele, eu não vou aqui mais uma vez mostrar, mas expressa exatamente os ciclos políticos e seus respectivos ataques, sobretudo com a Lava Jato, mas já era anterior, isso era um debate que se tinha, um debate com Bendino, um debate com Graça Foster. Eu queria apenas, Fausto, dar uma opinião sobre o que você considera em que a Petrobras, por uma decisão, por uma escolha, eu acho que mais foi uma escolha política, no que diz respeito a essa mudança de estratégia, ou pelo menos a lentidão dela. Porque, na verdade, não sei se por preconceito, mas o que fez a Rússia com os chineses foi um grande acordo estratégico envolvendo mais de 40 contratos, sobretudo no setor da energia e petróleo. E aqui ficou o Brasil, com Bendini, com Graça Foster, sem recursos necessários para desenvolver o pré-sal, e ficava fazendo parcerias, como foi feita com a França e outros países, em detrimento de fazer um contrato, um acordo de longo prazo com quem tem, de fato, recursos para poder extrair o petróleo e trazer à terra e fazer o desenvolvimento que o país precisa. Penso que esse foi um dos grandes equívocos da gestão que já estava ali com Bendini e Graça Foster. E aqui, por fim, aqui só para eu acho muito importante esse comparativo, né? O percentual de investimento da Petrobras em relação, né, à formação bruta de capital de investimento no Brasil. Então, vocês percebem que nós, repetindo, no ciclo político, aí, em 2009, fomos a 11, e aqui chegou em 2016 a 5,7. E isso em queda, logicamente, obedecendo a estratégia de mudar estruturalmente o futuro da Petrobras. Aqui, algo também de suma importância, Davis levantou também como falso, que tem a ver com a disputa contemporânea, o domínio da inovação e da tecnologia, não só na atividade de petróleo, no fomento das nossas universidades, centros de pesquisa, com tudo isso aqui, a Petrobras teve também nos seus ciclos políticos, e hoje estar aqui a percentuais bastante limitados no que diz respeito ao fomento da inovação, da pesquisa e o desenvolvimento.
aqui também parte dessa estratégia, né, de mudar a Petrobras. Quais são as consequências? Eu apresentei uma consequência da queda dos investimentos e seus efeitos multiplicadores sobre uma série de questões, mas aqui tem a privatização. Essa questão de falar de desinvestimento, o fato é esse, em que a Petrobras vai se concentrar no sudeste do país, no pré-sal, né, vai ficar apenas com 50% do parque de refino concentrado no sudeste e vai potencialmente criar um nicho e um oligopólio aqui de refino, sobretudo do Nordeste. Então, a venda dos ativos estão aí em passos largos. O novo planejamento estratégico da Petrobras, nos próximos 5 anos, venderão mais 30 bilhões de dólares, portanto, é uma feira livre a um preço aí aviltante, né, no que diz respeito. Vocês imaginam aí, vocês estão vendo aqui os impactos ativos onde eles estão. Então, isso aqui é uma recuperação histórica desde da Lava Jato, né, que a Lava Jato acelerou todos esses processos, fragilizou a empresa e permitiu, portanto, da espionagem de outrora do governo Dilma, exatamente, ela é a espinha dorsal de fazer com que o país não seja uma nação que tenha um plano ou um projeto nacional de desenvolvimento, e que a Petrobras era e pode ser, né, uma grande fiadora para o futuro. E aqui a venda de ativos, o tempo não permite, mas eu vou trazer aqui para o trabalho, né? Exatamente aqui, esse debate falso, que a Petrobras estava endividada e que é preciso vender os ativos para se focar num ramo exclusivamente. Estão se vendendo 42 ativos já foram vendidos e a Petrobras continua com o seu mesmo nível de endividamento. Então, essa é uma falácia para tentar justificar a venda de ativos. E aqui, a questão do emprego, né? Aqui se dá para perceber, estou tentando diminuir para fugir da foto, que nós tínhamos no auge aqui do desenvolvimento, chegamos a 60, 92, 86 trabalhadores próprios do sistema Petrobras. Hoje está com 49 mil e em queda. Isso eu estou falando na Petrobras. Quando você vai para a atividade que envolve os terceirizados, os contratados, a redução é de 304 mil trabalhadores. Então, esse, portanto, companheiros e companheiras, é a consequência, né, da contribuição dessa disputa que a Lava Jato se transformou no Brasil. Alguns tinham ilusões no debate contra a corrupção, mas, na verdade, está nítido e claro que era uma espionagem, estava a serviço dos interesses americanos, sobretudo das empresas de petróleo norte-americanas, para tentar golpear o processo de desenvolvimento brasileiro, que a Petrobras é uma espinha dorsal para o seu desenvolvimento. Então, são essas, assim, as nossas... um pouco da radiografia, sabendo que o Jesus, para terminar, André, sempre coloca olhar para frente. Isso a gente já sabia, mas eu acho importante. Eu quero parabenizar o DIEESE por esse estudo. Nós vamos para uma disputa política com um debate qualificado, armado por uma perspectiva de um projeto nacional de desenvolvimento, mas denunciar a Lava Jato, e não fazer apenas um discurso retórico, mas apresentar os números, as atividades no concreto, para que a gente possa ganhar esse debate. Por isso, acho importante estar resgatando esse debate, que vai exigir derrotar Bolsonaro. Mas derrotar Bolsonaro para reconstituir o caminho desse desenvolvimento vai exigir grandes enfrentamentos e grandes alianças políticas, geopolíticas. E espero que o nosso próximo governo não dê vacilos políticos de saber identificar o parceiro estratégico para que a gente possa desenvolver a atividade de petróleo e reindustrializar o Brasil. Então, essas aqui são as minhas considerações. Obrigado. Obrigado, Divanilton. Demos um tempo aqui a mais para que ele pudesse apresentar esses elementos todos presentes aí nesse estudo, né? Eu tenho uma informação aqui de que o Davidson está com um horário um pouco apertado. É isso, Davidson? Quer fazer a sua saudação final aqui? É porque eu já estou com outro compromisso, porque eu vou viajar com o governador. Aí tenho que... Então, não, era só
Nesse caso, governador é prioridade. Aí a gente vai deixar. Não, que tem que fechar ainda um compromisso hoje para viajar amanhã com ele, 6 horas da manhã. Tem que sair daqui nesse instante. Então, dizer o seguinte, que esse debate, essas exposições foram feitas, especialmente, nós tivemos a oportunidade, André e todos os colegas aqui de mesa, de ver esses episódios acontecerem em loco na Câmara Federal. O que nós vimos aí, esse desmonte que ocorreu, eu dou um exemplo aqui da Samsung. A Samsung foi feita uma investigação, descobriu, inclusive, uma corrupção com a presidente da Samsung, relacionada, inclusive, à presidente da Coreia, caiu as duas. Mas você não teve um policial dentro da Samsung. Você não teve a paralisação de nada da Samsung. Você teve a Segunda Guerra Mundial, a Bayer, a Volkswagen, entraram no esforço nazista da Segunda Guerra Mundial. E você tem a saída, termina a guerra, as empresas, a capacidade intelectual, pessoal da empresa foi mantida. Não destruíram a empresa, o que aconteceu com a Lava Jato no Brasil, por isso que ela é pertinente essa questão da desindustrialização, que nós acompanhamos, por exemplo, essa queda da indústria naval, porque ela foi para dentro das empresas destruir as empresas. O que nós vimos acontecer com a Odebrecht, que é uma das grandes empresas de capital nacional que disputava o mercado, que tinha aqui, como sócia da Petrobras, a Braskem, uma das grandes empresas do ramo petroquímico, das maiores, mais complexas aqui, abaixo da linha do Equador. Nós vimos desmontar essas estruturas. E depois você percebe quem é que estava atrás dessas estruturas aí, quem é que estava atrás desse desmonte. Então, se esse Moro, o dia que chegasse aqui no Brasil, devia ser preso, ele e o Dallagnol. Esses dois aí, isso é crime de lesa pátria. O que aconteceu no Brasil, você não tem noção do que aconteceu aqui no país. Aliás, esse desmonte, esse processo, quer dizer, você tem uma ação política artificial, né, jogada, por isso que está dentro desse conceito de desmonte de um país de porte médio importante como o Brasil, do seu papel de protagonista internacional. Então, essa questão da Lava Jato, ela tem esse componente, que é um componente geopolítico, que não pode deixar de ser percebido, né? Para se entender sempre que essas ações, a economia, ela não está dissociada da política e da geopolítica. Por isso, esse desmonte, esse ataque muito virulento que ocorre com a Petrobras. Agora, nós estamos podemos viver um outro boom de commodity, né? Estamos vendo agora um crescimento do minério de ferro, da soja, né? E isso vai reforçando no Brasil essas ideias de reprimarização do país. Então, essa luta sobre a questão da indústria brasileira, essa é um ponto de pauta importantíssimo que deve estar assim, na linha de frente dessa retomada do projeto de desenvolvimento nacional. Botar o desenvolvimento como tema, botar o desenvolvimento na agenda, e não tem desenvolvimento sem indústria. Praticamente, nós estamos voltando aqui. Hein? Uma das prerrogativas do acordo de leniência era para que se atacasse os CPFs e não CNPJs, né? Quer dizer, isso não existe isso no mundo, né? Então, nesse momento que a gente está vendo agora a retomada, falam de um novo consenso de Washington, com essas novas medidas do Biden nos Estados Unidos, que são medidas que, na verdade, negam a visão neoliberal. Não estou dizendo que negam o imperialismo, essas ações, de jeito nenhum. Mas é o relançamento dessas grandes potências capitalistas na retomada da disputa pela hegemonia mundial e pela retomada da acumulação capitalista, extremamente, além das suas contradições internas, ainda foi atingida por uma pandemia. É como fala aqui no interior da Bahia, além da queda, o coice. Né? Além da queda, o coice. Então, essa nova agenda que está posta aí do Biden, ela põe em xeque, inclusive,
esses neoliberaloides aqui do país. Porque, aliás, o neoliberalismo está sendo contestado, porque isso tem a ver com o debate sobre indústria. Isso tem a ver com esse debate. Porque o neoliberalismo está sendo contestado, então está sendo contestado no mundo todo. Ele teve dificuldade de chegar no Brasil, mesmo com o Fernando Henrique. Aqui teve uma barreira de resistência muito forte ao neoliberalismo, na década de 80, na década de 90. E agora ele termina sendo um reduto do neoliberalismo, quando esse pensamento, ele já não... a derrota do Trump, a chegada dessa política do Biden, que é uma política que olha, não é só uma política, é uma política de injeção de recursos na distribuição de renda, na infraestrutura e na política de industrialização norte-americana com setores competitivos, política industrial. Aqueles que achavam que tinha acabado a política industrial, eu quero ver como é que esses caras ficam agora, o que demonstra que esse neoliberalismo é pura ideologia, não tem nada de comprovação consistente do ponto de vista empírico, existe uma contradição muito grande. Então, nós precisamos, inclusive, no debate, enfrentarmos esse debate dessa hegemonia, desse pensamento rasteiro, pequeno, e que está levando o país a uma condição de semicolônia. Então, essa assim, era a última fala que eu gostaria de deixar aqui, e deixar que a resistência é importante, e a construção disso vai se dar num plano de um novo projeto de desenvolvimento nacional, e que, olha, longe de acharem que a situação agora é uma situação muito mais difícil. Muito mais difícil. Certos elementos da recomposição do desenvolvimento nacional e de um projeto de industrialização são muito mais difíceis, o que vai implicar, inclusive, em políticas muito mais amplas do que alguns imaginam. Porque o processo de reconstrução vai exigir uma habilidade política para isolar esse setor hegemônico dentro do pensamento, porque se todos são contra o Bolsonaro, quando você discute um projeto de desenvolvimento, eles são todos a favor. Nós temos aqui uma jabuticaba que não existe em lugar nenhum no mundo. Teto de gasto constitucional. Isso aí é de uma imbecilidade, porque a política macroeconômica são políticas contracíclicas. Elas foram criadas para serem políticas contracíclicas. É o único país no mundo que tem na Constituição um teto de gasto, que, aliás, já não existe mais. Já não existe mais. Então, eram esses desafios que eu acho que são desafios importantes e que eu acho que esse tema ele vem à baila com muita força e só dá tristeza, né? Porque quando você olha assim, na verdade, esse foi um debate da década de 40 no Brasil. Esse foi um debate industrialismo versus agrarismo, foi um debate da década de 40 no Brasil. Veja quanto nós retrocedemos. Mas não tem mal que sempre dure, né? E você pode enganar o povo por muito tempo, mas não todo o tempo. E acho que isso está chegando a esse desmascaramento e nós vamos à luta aí com políticas públicas, onde a gente está em governo para mostrar essa resistência, e onde nós não estamos em governo, a gente fazer essa luta política aberta e entender que não tem ilusão com o processo da luta de classe, não tem ilusão de que não se combate a hegemonia neoliberal só com políticas de compensação, de distribuição, que fortaleça apenas o consumo. Nós precisamos ter políticas mais substanciais, mais estratégicas, mais estruturantes, que levem em consideração a questão de um projeto de desenvolvimento. Tem países aí que estão dando exemplos e acho que a gente não vai... O Brasil tem força suficiente e seu povo para superar isso. E a organização dos trabalhadores é muito importante nesse sentido. Por isso, a FIT Metal está de parabéns, e aqui é uma honra aqui ter participado, compartilhado aqui essa mesa com vocês. E estou aqui sempre à disposição. Um abraço. Muito obrigado, secretário Davidson Magalhães, mais essa parceria aqui com a FIT Metal. Fique à vontade para se retirar aqui, para cumprir a outra agenda que o senhor já citou aqui. Mas vamos continuar na Bahia aqui, porque nós vamos chamar aqui o Aurino Pedreira, que é o presidente da FETIM Bahia, da Federação dos Metalúrgicos, lá da Bahia, que entrou aí no centro da nossa pauta aí, depois dessa questão da Forte também, né? Mas já vinha sofrendo muito com os impactos da Lava Jato. Então, obrigado também, Aurino, pela presença aqui. Seja bem-vindo também aqui ao debate.
Boa noite, André. Agradecer a Fit Metal. Não precisa marcar tempo, não, que ele sempre cumpre, viu, assim? Na Fit Metal, dar um abraço ao nosso presidente Marcelino. Eu saúdo toda a direção que está aqui acompanhando esse debate. Um abraço a Davidson, que fez uma excelente exposição, e o Fausto, né? Um grande camarada, um grande companheiro aí, e nos contribuiu direto, sempre participando e nos iluminando nesse sentido. E não deixar também de agradecer a Divanilton, né? Nossa liderança na Federação Mundial, e também nos agradeceu muito bem as informações. E, assim como todos eles que estão acompanhando essa live. O André, eu vou tentar ser breve, até porque as exposições, tanto do Davidson quanto do Fausto, do Divanilton e do Jesus, elas se complementam, e muito importante, porque eu acho que um dos objetivos dessa live, inclusive, é poder pontuar os outros aspectos da Lava Jato, e é um desses aspectos que eu iria poder abordar, né? A Lava Jato, ele se confunde, né, no imaginário popular com o combate à corrupção, né? Esse foi a grande força motriz da Lava Jato, né? Trabalhado muito forte pela grande imprensa, e, infelizmente, fez um processo muito... iludiu muito o povo do Brasil, porque, na verdade, todos nós já sabíamos, né? E a grande elite do nosso país já sabia e representava a Lava Jato, né? Mas eu iria pegar a Lava Jato e esse debate da corrupção, traduzindo um pouquinho, trazendo para a nossa história, né, do século XX, do XXI, e toda a destituição de poder no país se deu sob o denuncismo da corrupção. Assim foi um Getúlio, assim foi a tentativa com relação a Juscelino, assim foi um Jango, assim tentaram com Lula, assim foi uma Dilma. Então, a corrupção sempre foi a força expressiva de denunciar um governo para derrubar esse governo, para derrubar seu projeto. Então, a Lava Jato tem uma dessas características, de ele traduzir essa corrupção como o combate à corrupção como ideologia. Ponto. Acho que é isso que eu iria primeiro apontar, né? E essa ideologia no sentido de... Ele se apresenta sobre alguns aspectos. Um, que é a questão do papel do Estado. Então, tirar o Estado de ser o indutor da economia. Então, no imaginário popular, o Estado prejudica, do ponto de vista, a possibilidade de desenvolvimento econômico. Então, institui um Estado privatista, tem esse aspecto importante. E outro aspecto é o aspecto de pôr fim à perspectiva de projeto-nação. Então, o ataque à Petrobras, que foi o principal alvo da Lava Jato, para além de destruir um projeto político, que naquele momento estava em curso, ele tem um projeto claro de pôr fim à perspectiva de projeto-nação, onde as empresas brasileiras que estavam internacionalizadas, elas fossem eliminadas do mercado externo, sufocadas no mercado interno. Então, acho que esse foi um dos grandes objetivos, de entrega ao grande capital externo de setores importantes da nossa economia, de petróleo e gás, da construção, da eletricidade, da manutenção, e, principalmente, um fim da nossa engenharia brasileira. Então, a Lava Jato ela precisa ser traduzida desse aspecto de transformar o Brasil no estado periférico. E foi esse que o Davidson, no final do ponto aí, ser um estado extrativista. O Fausto pontuou um pouco sobre isso também, ou seja, remete a gente aos anos 40 do século XX, anos 30, anos 40 do século XX. Então, a Lava Jato ela busca efetivamente eliminar a capacidade da nossa indústria, sendo a indústria o principal fonte para o desenvolvimento nacional. Esse é outro elemento que nós precisamos destacar. A indústria é a principal fonte para o desenvolvimento de uma nação. E na hora que você elimina uma indústria nacional, você transforma essa nação numa nação altamente dependente. Está acontecendo. E qual é a principal indústria do nosso país? É a Petrobras. A Petrobras era a principal, já foram colocados vários elementos, vários exemplos aqui,
mas ela representa metade das, ela representava, melhor dizendo, metade das compras governamentais, principalmente através das políticas de compra através do conteúdo local, para não dizer os investimentos que a Petrobras fazia. Então, as contratações de obras, de serviços, de manutenção, de tecnologia, os investimentos em programas sociais. Então, a Petrobras era esse grande elemento. O pré-sal, e a Petrobras está vinculada a isso, não pode deixar de estar vinculada a isso, era a grande fonte da educação, né? Era a nossa... Era o nosso caixa no que diz respeito aos investimentos que o país ia ter com relação à educação. Então, há um conjunto de elementos, e a Lava Jato representa tudo isso. E quando o Fausto coloca da questão do desemprego, e foi bom ele fazer essa relação, porque a gente fala do setor de petróleo, a gente fala do setor da construção, e são os setores mais atingidos, do ponto de vista do emprego, principalmente, a construção civil em particular. Mas aí eu vou só reforçar o que tu falou: agricultura, educação, saúde privada, educação privada, comércio. Ou seja, ela proliferou o processo de perda de empregos, e não só perda de empregos, mas como você também perde empregos industriais, ela também proporcionou o rebaixamento da massa salarial que circula no nosso país. Então, a Lava Jato, ela é um verdadeiro câncer, e nunca foi um projeto de combate à corrupção, né? Ela é uma sinalização e nós precisamos eliminar o Estado robusto. O Estado robusto, ela é o pontapé para o crescimento econômico. E o Brasil precisava e precisa ser, na leitura desse, e infelizmente dirige o país hoje, e da grande oligarquia do nosso país, ele precisa ser um Estado periférico. E, para isso, nós precisamos matar a nossa indústria. Então, a Lava Jato, a nossa leitura representa isso. E a Bahia sofre isso com o estaleiro de Maragogipe, que todos conhecem. Tinha uma grande expectativa, foi feito investimentos em sociais. Triste quando a gente vê as pousadas, os restaurantes, os hotéis que foram feitos na região, que mal iniciou-se um projeto. E nós vivemos aqui, concretamente, um processo de desindustrialização muito forte, foi citada essa da Ford, do fechamento, o estaleiro de Paraguaçu, de São Roque, eu estou aqui falando, mas para não dizer empresas siderúrgicas e outras de metal mecânico, e encerraram as suas atividades nesse período mais recente. Tudo por falta de um país ser soberano, um país ser periférico, um país que tenta retornar para ser um Estado extrativista. No mais, eu agradeço aí a cada um de vocês aí, a FIT Metal, e agradeço a Fausto e a Davidson aí, a Jesus e a Divanilton pelas excelentes contribuições que deram aqui para a gente, uma verdadeira aula de hoje. Um abraço, André. Muito obrigado, Aurino. Vamos passar aqui já a palavra para as considerações finais do nosso companheiro Fausto Augusto, para fechar aqui nosso debate, que, de fato, trouxe uma quantidade de dados aqui, interpretações importantíssimas, né, sobre o impacto da Lava Jato no Brasil. Vamos lá, Fausto? Claro. André, primeiro, antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer essa oportunidade. Para a gente é sempre bastante importante quando a gente traz esse debate. Acho que nós estamos no meio de uma disputa de narrativas, e eu acho que isso é importante que a gente entenda, né? Que esse é o início de um caminho ali, que eu acho que a gente começou ali um pouco antes enfim, de alguma forma ali, quando a Lava Jato começou a aparecer. Acho que a fala do Aurindo é bastante importante. A gente precisa minimamente fazer esse debate com a sociedade, porque não vamos ter ilusão, né? Esse debate vai voltar, e vai voltar porque em algum momento não vai interessar, enfim, o projeto democrático popular para muita gente nesse país, em especial os meios de comunicação. Então, a gente vai ter que trabalhar muito essa discussão, lidar com a narrativa que foi construída da corrupção, do combate à corrupção. E eu não vejo uma outra alternativa que não seja a gente fazer um debate muito real com as pessoas. As pessoas precisam sentir
e compreender o que mudou na vida deles com a Lava Jato. Acho que se a gente não conseguir fazer essa ponte, o debate vai ser muito difícil. Ou seja, as pessoas precisam perceber, né, a gente precisa ajudá-los nesse processo, de que eles estão pagando R$100 num botijão de gás por conta da Lava Jato. Isso precisa ficar claro. Eles estão pagando quase R$10 numa garrafinha de óleo de soja por conta da Lava Jato. Isso precisa ser denunciado, precisa ser mostrado. Né? Uma parte muito grande das pessoas, estamos com 14,5 milhões de pessoas desempregadas, mais 10 milhões de pessoas que saíram do mercado de trabalho. Nós estamos com uma renda e um processo efetivo ali de carestia, e nós precisamos mostrar isso. Quando a gente começou o debate sobre esses números, a nossa intenção era um pouco essa. Não adianta a gente fazer só a discussão da política, porque a discussão da política fica muito entre a gente, né? É muito difícil você extrapolar a discussão da política, e a grande mídia tem um poder muito grande sobre essa narrativa. Vamos lembrar lá do tutão lá, né, que saía dinheiro do Jornal Nacional. Então, assim, se a gente não conseguir fazer esse embate, a gente vai ter muita dificuldade para levar lá na frente. E, ao mesmo tempo, aqui, né, todo mundo aqui é vinculado ao Partido Comunista, todo mundo aqui pensa a partir do materialismo histórico, então a gente sabe que, pelo materialismo histórico, o que de fato é a grande fonte de verdade é a realidade, né? É o olhar para o concreto. E as pessoas vivem o dilema da Lava Jato. Elas podem não saber, porque isso está oculto, né? Isso está escondido, isso está falseado, né? Do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista de quem está operando essa discussão. Mas ela sabe, ela sente a desgraça colocada para ela desde 2016. E eu acho que a gente precisa mostrar isso e enfatizar isso e dar nome aos bois, né? Por isso que para mim, o símbolo da Lava Jato é o botijão de gás a R$100, sabe? Porque, para mim, é ali que está tudo. De certo modo, vamos lembrar do que foi o processo de ganho de poder aquisitivo do povo brasileiro e como ele está perdendo isso muito rapidamente, né? E a gente vai ter que saber lidar com essa discussão. Eu acho que, para nós, isso é fundamental. Por isso que é fundamental espaços como esse, que a gente possa chegar para os dirigentes sindicais com esse debate, para os dirigentes sindicais avançarem para os trabalhadores e em outros espaços que a gente possa levar esses debates. Eu tenho feito esse debate por qualquer lugar, né? A gente tem feito esse debate em comunidade, tem feito esse debate para estudantes, tem feito esse debate para mulheres, os espaços que a gente tem para falar. Porque a gente tem aí, basicamente, 1 ano para resistir, de fato, né? Resistir às investidas do atual governo, nesse desmonte do Estado, para a gente minimamente conseguir colocar na rua uma outra visão de mundo, né? E, ao mesmo tempo, construir uma visão que se contraponha ao que a gente sabe que vai vir. O debate da corrupção vai vir, eles vão tentar colar esse debate novamente e, de alguma forma, a gente precisa mostrar o circo que foi montado. Importante, esse estudo está à disposição de todos, lá no site do DIEESE, né? Então, esse já está aberto, esses slides todos, eu mando de novo ali, né, para o André, para o Wallace, e aí vocês podem compartilhar, né? A ideia é essa. De outro lado, a gente está soltando um livro nos próximos 5 dias, então agora é um monte de slides, vocês viram que são slides, mas, na verdade, o trabalho tem 50 páginas, explica toda a metodologia, todas as tabelas, etc. Nos próximos 5 dias, ele sai o livro lá pelo Instituto Lula, então tem um pessoal montando isso, sai o livro com isso, mas outros artigos, na verdade, é uma composição de artigos que vão sair falando sobre a questão da Lava Jato, e, de alguma forma, a gente precisa se utilizar desses dados. Eu acho que é bastante importante que a gente possa minimamente fazer esse debate. Esse é um debate que a gente já fez com as principais centrais brasileiras, com os partidos, e, de alguma forma, nós, pelo DIEESE, estamos sempre à disposição para fazer essa discussão nos espaços que vocês nos convidarem, organizarem para a gente falar. De novo, agradeço muito a parceria com a FIT Metal, estamos juntos sempre no desafio aí de construir um Brasil mais solidário, mais justo, e que a gente possa minimamente construir um projeto novo para os próximos anos, aí que chegue logo, né? Que eu acho que esse é o nosso dilema aí colocado agora, nosso desafio. De novo, obrigado, André, obrigado, Marcelino, bom te ver novamente, e até uma próxima ali. A Aurina eu tenho visto sempre, né, Aurina? Vira e mexe, a gente se toca aí. Nessas lives. Fausto, ao final desse ciclo, com certeza terão mais metalúrgicos filiados ao DIEESE, pode ter certeza disso.
Isso é fundamental, né, Marcelo? É sempre bom lembrar, né? O Diese é um órgão do movimento sindical, criado e mantido pelo movimento sindical, e é isso que garante a nossa independência, a nossa possibilidade de fazer esse tipo de discussão. A FIT Metal está esperando só o ok do Wallace para assinar a ficha lá. Wallace. Então, Wallace, está com você a bola, hein? Olha, isso é bom porque ele está se comprometendo em público, né? Isso é melhor ainda. Muito bom, Marcelino. Bom te ver, cara. Maravilha. Muito obrigado, Fausto. Este foi o quarto e último debate do ciclo A Indústria Nacional em Cheque, que faz parte da preparação para o 3º Congresso da FIT Metal. Lembramos a todos que no próximo sábado, dia 22 de maio, às 9 horas, acontece a Plenária Nacional dos Metalúrgicos, promovida também pela FIT Metal, com a participação de 200 lideranças sindicais metalúrgicas de todo o país. Agradecemos mais uma vez aos convidados e a todos que assistiram essa live na página da FIT Metal e nas mais de 40 páginas parceiras que retransmitiram o debate. Boa noite, até a próxima.